Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série que nós iniciamos há 2 semanas, falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Deus te abençoe e te dê entendimento. Vamos lá. A semana passada eu comecei falando sobre preliminares para que nós possamos entender o contexto espiritual de amar a Deus e cumprir o mandamento. Então, são as preliminares, nós estamos nela. Nós vimos 6 preliminares a semana passada, hoje vamos ver se a gente consegue ver mais algumas. Vamos ver a 7ª, que nós paramos na 6ª. A primazia do primeiro mandamento. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o mais importante mandamento, ele já foi direto no assunto, o amor. Ele já colocou de forma clara e direta. Porque o amor é a motivação correta de toda a nossa vida espiritual. Qualquer outra motivação, ela vai parecer fogo estranho. Para Deus é assim que Ele olha, ok? Mas que tipo de amor nós estamos falando? Amar a Deus. Com que tipo de amor? Com que qualidade de amor? E nós sabemos que amar ao Senhor é ter uma postura de temor, de reverência, de honra, de gratidão a Ele, pelo que Ele é, em primeiro lugar. Pelo que Ele faz, em segundo lugar. Ok? A gente tem que deixar isso bem claro, porque qual é o problema da religiosidade? Olha para Deus, um Deus da minha mente, da minha imaginação, achando que Deus é apenas aquele que me socorre quando eu preciso. Entendeu? Isso é importante a gente ter isso claro, porque esse foi o erro de Israel, de buscar a Deus só na hora da necessidade. Aí, quando a necessidade passava, era resolvida, virava as costas. E é exatamente esse é o problema. Mas esse amor que nós estamos falando não é um amor terreno, natural do ser humano. Apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, então a estrutura está lá, mas ela foi corrompida por causa do pecado. Então agora Deus tem que intervir. Através da nova criação, Deus tem que restaurar, vivificar o meu espírito, que estava morto, morto no sentido de morte espiritual, de falta de comunhão, de sensibilidade, de percepção à voz do Espírito de Deus, para que então o amor de Deus derramado em meu coração pelo Espírito que me foi dado. Então, o Espírito da nova aliança é o Espírito do amor, que é o Espírito de Deus. E Ele me capacita a responder ao amor de Deus. O amor natural, ele é limitado. Ele está corrompido por uma visão egoísta. O amor de Deus é compassivo, é um amor sacrificial, incondicional. E essa capacitação vem do Espírito de Deus. Isso fala de ser uma nova criatura. Agora, como nova criatura, eu sou o canal para a expressão do amor de Deus na terra. E esse canal não pode estar obstruído.
Pensa numa artéria obstruída, restringindo a circulação sanguínea. É a nossa vida. O pecado vai criando crostas e vai obstruindo esse canal que foi projetado para expressar o amor de Deus na terra no tempo da nossa vida, aqui e agora. Porque essa dignidade para expressar o amor de Deus na terra, essa dignidade é uma obra sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Não é um esforço natural do homem. Isso vai até um certo ponto e para. Mas o amor de Deus não para. O amor de Deus foi provado. Deus entregou o seu próprio Filho à morte, e morte de cruz. Isso é amor. Ele deu tudo que tinha, o seu próprio Filho, o Filho unigênito de Deus. E foi aquilo que foi requerido de Abraão, oferecendo Isaque, seu único filho, o filho da promessa. A Bíblia mostra o sentido disso, ok? E aqui na apostila nós temos vários textos citados, e eu não vou entrar no mérito, para não alongar o nosso tempo. Então, veja bem, a verdadeira restauração começa pela restauração da nossa comunhão vertical, a minha comunhão com Deus, porque Ele é a fonte. Deus é a fonte de tudo, de toda boa dádiva. Deus é amor, Ele é a fonte. Então eu tenho que me conectar com Ele para que o amor dele seja derramado. Aí eu vou expressar, apenas como um canal aqui na terra. E no tempo da minha vida, porque depois que eu morrer e for para o céu, lá já é um ambiente totalmente diferente. É um ambiente celestial, perfeito, maravilhoso, glorioso. Lá o amor flui naturalmente, a atmosfera daquele lugar é o amor. Mas, enquanto eu estou aqui, eu tenho que expressar o amor de Deus. Essa é a minha missão. Missão de vida, de testemunho, de legado que eu tenho que deixar na terra. Então, o amor de Deus derramado em mim, ele transborda. Então, por isso que a gente fala de expressão. Ele transborda para fora, atingindo a vida de outras pessoas que estão no círculo dos meus relacionamentos. Ok? E quanto mais nós vamos nos aproximando da última hora, dos últimos dias da igreja na terra, a necessidade do amor só aumenta. Porque no meio do caos e da crise, é o amor que vai atuar. Porque o amor é a verdadeira atmosfera que atrai o milagre de Deus. Não é simplesmente uma questão de cumprir a obrigação. Eu tenho dom, eu tenho um talento, eu tenho uma habilidade, Deus me ungiu. Não é só apenas uma questão de dom, mas é uma questão de vida. Ok? Porque o amor é a única motivação que Deus recebe. E ela cria uma atmosfera para o sobrenatural. A religiosidade não. A religiosidade ela é limitada. O amor não. O amor ele é revolucionário, ele é radical, ele é autêntico, genuíno. E aí o Espírito Santo se move com liberdade. Agora, o que é remir o tempo, já que nós estamos falando dos últimos dias? É saquear o inferno. Não temos outra coisa para fazer.
saquear o inferno enquanto é dia, quando eu posso trabalhar. Resgatando vidas, não perdendo nenhuma oportunidade, porque as pessoas estão escravizadas, aprisionadas, debaixo de opressão, de pressão, de demônios, de toda uma atmosfera de engano, e nós temos que intervir, porque nós somos luz e sal no mundo. E não pela nossa própria capacidade, mas pela unção do Espírito Santo que está em nós. E a verdadeira motivação do Espírito de Deus é o amor. O amor pelas pessoas, pelas vidas que estão perecendo. Mas isso só é possível quando o novo nascimento acontece na minha vida, quando eu recebo uma nova identidade, quando eu reconheço o propósito de Deus na minha vida e quando eu sei qual será o meu destino. Coisas que já espiritualmente, já não vou dizer que estão completas, mas já começaram a acontecer na minha vida em termos de uma virada, de uma superação, de uma nova criação, de uma nova visão na minha vida. E aí eu tenho consciência da minha responsabilidade de tocar na vida de outras pessoas, alertando, chamando a atenção para a urgência do tempo em que nós estamos vivendo. Não é uma questão de ajudar outra pessoa e fazer uma caridade, dar uma assistência. Tudo bem, não temos nada contra isso, mas acontece que só isso não resolve. É preciso mudar a condição espiritual daquela pessoa. E isso é confronto. Nunca foi uma coisa confortável, porque você está aprisionado no império das trevas e a luz chega para te incomodar, para te confrontar e para te resgatar. Resgate nunca foi numa boa. O resgate é arrancar aquela vida do poder das trevas. E isso é um poder do Espírito de Deus naquela vida. E você é o canal para que Deus possa entrar naquela vida e fazer algo tremendo. Ok? E só pode agir assim quem tem o DNA de Deus, né? Quem não tem, o máximo que ele consegue é a religiosidade, nada mais. E para ser uma nova criatura, e isso tem um começo, que é o novo nascimento, mas tem um processo de maturidade que acontece na minha vida, de crescimento espiritual na minha vida. Quando Cristo começa a interferir em todas as áreas da minha vida. E quando Cristo chega e começa a estabelecer o seu senhorio sobre todas as áreas da minha vida, aí a luz, a glória de Deus começa a resplandecer através da minha vida para impactar aqueles que estão à minha volta. E agora eu posso usar a autoridade do nome de Jesus Cristo que me foi dada para mudar situações, realidades, interferir nos planos dos demônios. Essa é a nossa missão. E é em nome de Jesus Cristo. É uma guerra espiritual. Resgate é guerra espiritual. Ok? Nós temos que entender o contexto dessa situação. Mas aonde está a dificuldade da igreja? Agora eu estou falando para crentes, crentes salvos, né? Como eu comentei da outra vez. O nosso egoísmo, as nossas preferências, os nossos interesses,
e muitas vezes as nossas feridas emocionais que interferem no exercício da nossa vocação, do nosso chamado. E aí é onde Cristo fala da nossa liberdade. E conhecereis a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Nós somos santificados na verdade que é a palavra de Deus. Qual é o objetivo da santificação? É para que sejamos livres, canais desobstruídos para o fluir da unção do Espírito Santo. É simples assim. Porque, na verdade, quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu sou apenas o canal. É como se Deus andasse na terra e eu sou o instrumento que Ele usa para andar na terra. Então, é preciso morrer para si mesmo para seguir a Cristo. Para fazer o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele ainda está fazendo. E Ele precisa de obreiros, Ele precisa de ceifeiros para esta última hora. E o Espírito Santo está o tempo todo chamando pessoas para ingressarem nesse exército do Senhor. Em todo o tempo, em todo lugar. Full time, né? Como a gente tem falado. Então, a minha visão celestial tem que estar alinhada com o céu, para que o grande mandamento seja uma primazia na minha vida. Porque sem essa visão não vai ser. Vai ser apenas mais um mandamento. Quando Jesus falou, esse é o primeiro, esse é o grande mandamento, dele depende o resto. Ele é o começo de tudo, não é? E nós, como adoradores, nos alinhamos com o Senhor para obedecê-lo, com um coração de amor, de gratidão a Ele. E o que eu quero chamar a atenção aqui é para esse ponto, que a verdadeira atmosfera de amor cria um ambiente para milagre. Porque qualquer outra motivação vai criar uma divisão. E a pessoa que está sendo tocada, ela vai ficar dividida, porque ela não sabe se é Deus ou se é outra coisa. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso é outro ponto que a gente tem que ter clareza. E o único ambiente que Deus exige para que Ele possa atuar poderosamente, com liberdade, é a compaixão, é o amor. E o maior exemplo de amor e de compaixão foi o próprio Senhor Jesus, dando a sua vida em nosso favor. Quando éramos pecadores, não merecíamos nada, mas Ele nos amou. E Ele fez isso voluntariamente, por obediência ao Pai. Eu não fui obrigado. Ele se apresentou voluntariamente e Ele foi até o fim. E isso é um grande exemplo para nós. E hoje, qual é a função do Senhor Jesus glorificado, assentado à direita da majestade? Ele ora por nós. O tempo todo, agindo através do Espírito Santo na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos trazendo direção, capacitação, livrando-nos de todo mal. Ele não para um minuto. Porque a impressão que às vezes a gente tem é que Jesus tirou uma grande férias, né? E essas férias já estão com quase 2000 anos. Mentira! Ele está atuando o tempo todo, juntamente com o Espírito Santo. Ele está levantando ministérios, Ele está, através do Espírito Santo, concedendo dons,
Ele está trabalhando ativamente, através do Espírito Santo, edificando a igreja, o corpo de Cristo. Ele abre portas, ele fecha portas, e, enfim, ele está operando o tempo todo. Muito bem. E olha como o primeiro mandamento é bastante amplo, radical. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração dividido não funciona. De toda a tua alma. Todas as áreas da tua personalidade, do teu caráter, tem que estar alinhada com o céu. De todo o teu entendimento. Você tem que passar por um processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Agora não é a mentalidade que você recebeu pela tradição dos pais, do mundo, da cultura, sei lá de onde. Agora é a mentalidade do reino que vem pela exposição à palavra viva de Deus. A mente de Cristo, que é a mentalidade da nova aliança. E de todas as tuas forças. Agora este corpo aqui precisa operar, precisa trabalhar. Paulo diz que, olha, eu me gastei, me deixei gastar. Gastar o quê? O próprio corpo, porque é esse aqui que gasta, é o corpo. Trabalhando para Cristo, evangelizando, discipulando, viajando, passando, enfrentando situações adversas, e todo tipo de perigo, perseguição, discriminação, mas eu me deixei gastar por causa do meu Senhor e do seu reino, para edificar uma igreja para Ele, quer dizer, cooperando com o Espírito Santo. Ok? Agora, não adianta ficar espiando de longe. O religioso é aquele que chega até na porta e fica espiando. O novo nascimento, você entra. Você não fica só na porta. Porque você tem que entrar dentro da natureza do reino. E isso só vem pela nova criação. Aí o reino vai estar dentro de você. O reino é Cristo, Ele é o reino. É a vida dEle. É a missão dele. E agora nós somos cooperadores do Espírito Santo nessa missão. Nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo, até que a igreja seja plenamente formada e arrebatada. E isso vem de gerações em gerações. Nós estamos aqui trabalhando incansavelmente em prol do reino de Cristo. Ok? Mas aí você tem que entrar, né? Você tem que estar dentro do espírito do reino. E é Deus quem começa e é Deus quem termina e conclui e consolida todas as coisas. E eu tenho que aprender a descansar na fé, porque é pela graça. Até o meu esforço, o meu trabalho, toda a minha dedicação, depende da graça. Por isso que nós cantamos lá no céu e aqui também já, nós cantamos, somente a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. E depositamos a nossa coroa aos Teus pés. Porque o único que é digno é Ele. E tudo que somos e temos, nós recebemos dele. A Bíblia diz que Jesus recebeu a plenitude do Espírito. E agora ele pega dessa plenitude e reparte no corpo de Cristo. É pela graça e por meio da fé. É assim que nós andamos, é assim que nós trabalhamos, é assim que nós operamos para Deus. E enquanto nós trabalhamos incansavelmente para a edificação do corpo de Cristo, cada um na sua área, cada um conforme a unção que recebeu, e toda a unção tem que ser exercida conforme a medida da fé que você recebeu para exercer aquele ministério.
Nós fazemos isso com gratidão e fazemos isso com uma grande expectativa no coração. Estamos prontos para sermos arrebatados. Porque aqui não é o nosso lugar. Nós fomos comprados para estarmos para sempre com Ele. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa expectativa de vida. A gente não deixa de fazer nada. A gente trabalha, paga imposto, não tem problema nenhum. Mas o nosso coração não está aqui, o nosso coração está no trono. Aqui a gente faz o que tem que fazer e fazemos. E a qualquer momento, de forma inesperada, repentina, nós vamos sumir desse planeta. É isso. Não importa o que você vai estar fazendo. E o dia e a hora ninguém sabe. Mas uma coisa nós sabemos, nós não somos da noite. E a vinda do Senhor não vai nos pegar como um ladrão. Nós somos do dia. Nós temos o discernimento do Espírito Santo para identificar tempos, estações, como Paulo diz lá em Tessalonicenses. Nós identificamos o clima, a atmosfera. E isso acende uma luz amarela no nosso entendimento. E o Espírito Santo nos traz o convencimento de que o nosso tempo está se acabando e é preciso remir o tempo. Ok? Vamos ficar por aqui hoje, o nosso tempo já esgotou, porque são coisas profundas nas quais a gente tem que gastar tempo meditando sobre elas. Ok? E eu peço ao Senhor que te dê entendimento e clareza e profundidade e intensidade acerca dessas coisas. E que a tua vida seja totalmente transformada. E que você seja um canal poderoso na terra para a glória de Deus. Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.